De volta ao nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. E olha, a gente está aqui sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários. Olha, são dois endereços assim super fáceis, ou no Esmeralda ou lá no Aquários. No Confiança você tem a loja Pimenta, Pimentinha para comprar o que é de melhor para o seu filho da moda infantil, infanto-juvenil, adolescente, enfim. Olha, do 0 até os 16 ali você encontra o presente ideal para ele andar na moda, ficar bem vestido e você economizar comprando qualidade. Mas o tema de hoje é meu filho... Mas a família agradece. Exatamente. E você está abençoando uma família muito querida, não é, doutor Francisco? Você pode ir lá e comprar. E olha, palavra-chave para desconto lá. Doutor Francisco me mandou aqui. É melhor falar no seu nome. Então, uma coisa para assim, o Marcos Vinícius e o doutor Francisco, depois o doutor Francisco vai dar uma fortalecida, é um sobrenome, né, eu diria. Ô doutor, mas hoje o assunto é meu filho não come, a gente nesse último bloco vem aí para querer entender como é que você fecha aí, e que tipo de doença você costuma encontrar na criança que não come. Marcos, as doenças, assim, nós temos doenças mais persistentes, doenças crônicas, que levam à falta de apetite, à recusa alimentar, e você acaba justificando isso com a doença. Também o importante é lembrar que as doenças agudas, Marcos, por mais simples que sejam, também faz perder o apetite. Então você tem uma criança, assim, estava bem ontem, se alimentando, brincando, etc., vestindo roupa da Pimentinha, bonitinha lá. Indo para aniversário, festinha. Claro, tranquilo, muito bonito. Mas ontem amanheceu com febre, nariz escorrendo, tosse. Sem dúvida, essa criança na hora do almoço, durante as mamadeiras, etc., vai diminuir. E isso é importante que na doença aguda, que você perguntou, a gente precisa alertar os pais, porque senão fica assim, não, mas ele sempre come, por que hoje não quer comer? Porque está doente. E mesmo que seja uma coisa simples, de um resfriado comum, que é o mais comum que atinge as crianças, essas crianças podem perder o apetite. E aí, a você, mamãe, é preciso assim, respeitar esse momento. Como fazer? Procure manter a criança hidratada, mas respeite essa diminuição, essa recusa alimentar. Esse meu filho não quer comer hoje porque está doente. Certo? Então esse cuidado tem que tomar para a criança. Não queira, quando eu falo sempre, olha, está doente, não é hora de engordar, é hora de sarar. É verdade. Então, primeira prioridade é sarar. Sarou, vai voltar a comer. Então pode ser um resfriado, às vezes a criança assim, não, ele está com vômito. E não quer comer, óbvio, né, Marcos? Está com vômito, vai comer. E se você insistir em manter aquela dieta que normalmente é oferecida, o vômito vai piorar. Você pode ter uma desidratação pior se você insistir que a criança tem que comer. Então, realmente, a criança com doença aguda, isso é importante a gente mencionar, porque esse erro é muito comum. Isso já, assim, ela vem para nós, Marcos, a queixa assim, está doente, com febre, etc. E olha, de ontem para hoje não comeu nada. Então isso claro que você tem uma relação de causa e efeito. É diferente daquele filho, daquela consulta que a criança não come, simplesmente não come. Aí você vai para o gráfico, está normal. Ou então aquela criança que não come de algum tempo para cá e que você vai procurar uma outra doença. Certo? Mas no primeiro ano que eu estava dizendo, Marcos, a gente pode ter algumas dificuldades para início da comida. Então a criança acostumada com leite, de repente você começa a introdução de papa e a mudança da consistência, do sabor, a criança não aceita. Não aceita, é verdade. Tá? Faz uma recusa alimentar. Então isso assim, olha, meu filho não quer comer. Eu comecei a papinha, ele não quer comer. Isso é muito comum e é só questão assim de tempo. Não precisa afobar, não precisa comer grandes quantidades. Você precisa apenas treinar aos pouquinhos a criança ir comendo. Pode parar 2, 3 dias, uma semana, voltar a oferecer. Não é aquilo que vai mudar a nutrição da criança nessa fase inicial. E também alguns alimentos, às vezes a criança desenvolve a preferência por alguns alimentos. Então você colocou
Qual é aquele alimento que você tem uma preferência? Espinafre, eu amo. Você já lembrou disso, né? Isso aí eu nunca vou esquecer. Você começou a falar, meu trauma veio, eu já fiquei mal aqui. Eu falei, ele vai tocar no assunto. A preferência do Marcos Tomara era que minha mãe não espinafre. esteja assistindo, ela fica E tão aí, triste quando ela ouve. claro que se não colocar espinafre na comidinha, ele não ia comer. Não ia comer de Não ia jeito comer. nenhum. Então, Eu era até apelidado de marinheiro Popeye, né? E isso acontece, Só que não. embora seja bebê, às vezes você tem alguma preferência, o bebê tem. Isso às vezes é discutível, sabe, Marcos? Não, mas bebê não tem sabor. Tem né? sim. Não tem o bebê muito pequenininho, mas já quando você começa a comidinha, 6 meses, 7 meses, você vê que eles desenvolvem alguma preferência. E o outro aspecto, Marcos, Vamos convir comigo que tem alguns sabores aí que são realmente difíceis, porque né? é interessante o sabor. A mãe diz assim, olha, eu comecei a minha papinha, mas meu filho não come. Tá? Agora, se eu dou a papinha, sabe aquele produto papinha? Posso falar o nome? Pode. Porque é conhecido, né? Claro. Só tem essa, papinha Nestlé. Ele come. Ele come. Então, veja, que tem, né? O que a senhora colocou, minha senhora, na vaginha, né? Eu disse assim, quer dizer, que a aprovação com a senhora, Dona Benta, não foi muito boa, né? Realmente, ela preferiu a da Nestlé. Então, para você ver que tem algumas preferências, né? Então, já no primeiro ano de vida, a gente pode ter isso. E a outra coisa assim, Marco, a mãe vinha com uma amamentação, por exemplo, mamando no peito, aí 6, 7, 8 vezes por dia. Então, o raciocínio qual é? Eu vou começar a papinha, 6 meses. Mas eu quero continuar amamentando. E às vezes continua naquela mesma frequência. Ou seja, criança não é um saco sem fundo. Não é. Não dá espaço para aquele centro que nós comentamos, aquele centro da fome, trabalhar com tudo isso. Então, se você conta assim, minha senhora, olha, a criança já com 6 para 7 meses, 8 meses, olha, ela tem que ter um almoço, uma janta, um leite de manhã, um leite à tarde, um leite à noite, para ter intervalo. Eu sempre falo assim, olha, o intervalo entre as refeições, ele é tão importante quanto a refeição. Se você não der intervalo, o que é o intervalo? É o momento em que o organismo está com o seu metabolismo ativo, a criança está brincando, e aí ele vai sentir fome. Não havendo intervalo, você não dá oportunidade à criança sentir fome. Né? Então é aquela mãe que tem uma preocupação assim, está amamentando 7, 8 vezes por dia e quer continuar amamentando 7, 8 vezes por dia, aí vem com a queixa. Olha, ele não aceita comida de jeito nenhum. E aí ele não aceitando, eu dou o peito. É claro que a criança vai no peito e não come a comida. Então isso acontece muito, é muito frequente, precisa ter atenção para esse aspecto, esse conceito do intervalo. E no segundo ano de vida, a criança já tem uma outra atividade, a criança já tem uma socialização diferente. E a comida já não passa a ser aquele elemento fundamental de motivação primária para ela. E aí ela pode começar a recusar. E é nessa fase também que fica fácil para a família oferecer. E é gostoso, né? Você dá o chocolate, você dá a guloseima. Hoje eu tive um caso assim... depois vai querer que a criança come espinafre. Hoje assim, muito interessante. Meu filho não come. Aí junto veio um pacote de bolacha, mas junto, foi interessante. E um pacotinho daqueles salgadinhos chips, coisas ótimas, né? Aí o menino... Pediatra e nutricionista adora. Olha, o menino só diz assim, epa, não quero. Realmente ele está com uma oferta exagerada de coisas. E isso realmente não é bom. Então, o que a gente sugere à senhora estar sempre acompanhando a nutrição do filho, o gráfico, etc., avaliar com doenças ou não e dar oportunidade, gerar intervalo para a criança comer. Além de tudo isso, a nossa sugestão de toda sexta-feira, de toda semana, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos, um final de semana muito feliz. Ótima semana a todos nós. Eu não posso evitar, embora com muito ponto na frente da gente, mas foi bom, mais uma vez, o cliente Corinthians tropeçou lá na Vila, né? Nós vamos bater o recorde esse segundo turno de não ganhar nenhum jogo. É sempre muito bom recebê-los. É sempre uma honra recebê-los na Vila. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.